A escolha se faz aqui. Ninguém é mandado ao céu ou ao inferno depois da sua morte. Ninguém. A nossa vida decide a nossa morte. A nossa morte consagra ou estraga o que foi a nossa vida de um modo definitivo. Que leituras maravilhosas o Senhor nos reservou para o encerramento desse acampamento. Já falei hoje de manhã que a palavra-chave desse dia era a palavra combate. Não foi assim que começou a oração? Não foi assim que passamos a manhã toda? E não é isso que nos fala a palavra agora? O Evangelho nos diz que nossa vida caminha decididamente para uma meta. Que essa meta pode ser no alto, no coração de Deus, ou numa linguagem muito carinhosa, no seio de Abraão. Ou nossa vida poderá ser num abismo medonho, aonde caiu esse rico. A escolha se faz aqui. Ninguém é mandado ao céu ou ao inferno depois da sua morte. Ninguém. A nossa vida decide a nossa morte. A nossa morte consagra ou estraga o que foi a nossa vida de um modo definitivo. Pode você falar de teorias, aqui é o Evangelho. Quem falou isso foi nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não concorda ao seu, discuta com Ele, caso lhe seja possível. Porque se não for, essa anta anônima, qual é o nome do rico? Por que não dá o nome desse rico no Evangelho? No meu tem. Eu pus Léo. Tenha coragem de botar o seu nome e ler de novo o Evangelho para ver como é que ele fica bonito. Essa anta sou eu, é você. Nós passamos a vida inteira numa insensibilidade. Esse rico mostra o quanto ele não vale nada. Insensível. Vocês notaram que essa anta sabia inclusive o nome daquele pobre? Não sabia o nome dele? Sabia? Ele falou para Abraão: pai Abraão. Inclusive sabia o nome de Abraão, sinal de que ele conhecia a palavra. Não era um ignorante. Que ignorante é a pessoa mais que ignorante. É uma ignorância para dentro, é ignorância. É pior, hein? A pessoa voltada para si. É o problemocêntrico extremo. Esse homem conhecia. Ele não era um ignorante. Sabia o nome de Abraão. Sabia o nome do pobre. Ele não era insensível. E por que então que ele não procurou em vida viver aquilo que Abraão ensinou? E por que em vida ele não procurou dar um pouco de comida, migalhas, para aquele pobre? Aqui está mais um motivo pelo qual eu gosto tanto de cachorro. O único que prestava solidariedade a esse pobre era o cachorrinho, que ia lá lamber as feridas dele. Se um cachorro, um ser quase irracional, é capaz de manifestar carinho, piedade, sentimento, solidariedade, aliás o cachorro nisso é mestre. Cachorro, quando chega conhecido ele se alegra, quando chega estranha, é o contrário de certas pessoas. Certas pessoas diante dos estranhos se alegram. Ai, tudo bem. Quando chega em casa, não é assim? É raça ruim, é um SDS ruim que só. Esse homem não era ignorante. Não ignorava nem a Deus e não ignorava o Lázaro, sabia até o nome do Lázaro. Mas o Evangelho mostra duas coisas que está dentro de você e de mim, que levaram essa anta para o inferno. Primeira coisa, 2 vezes aparece na tradução o verbo mandar. Pai Abraão, manda o Lázaro passar o dedo na água e pôr na minha boca. Depois, pai Abraão, manda o Lázaro ir lá na terra para salvar os meus 5 irmãos. Porque o rico é uma besta, ele acha que só a família dele presta.
E o pai Abraão olhou para ele e falou: como é que o senhor falou? Manda. O senhor já mandou que chega. Esse é um verbo que o senhor usava quando era vivo. Lá o senhor mandava e desmandava. Aqui você não manda nada, sua besta. O triste dessa anda é que não muda. Manda, está lá sofrendo o suplício e não muda. Por isso que eu disse hoje: a dor não leva para Deus. Ou transforma a dor em amor ou não chega em Deus. A questão do vocabulário é muito importante. Tinha um judeu que estava se afogando. E aí todo mundo foi lá na beira do rio salvá-lo. E gritavam para ele: dá a mão, dá a mão, dá a mão. E ele não dava. Ia afundando, afundando. Nossa, ele não conhece nosso idioma. Aí chamaram um judeu para vir salvá-lo. O judeu chegou lá e falou assim: pega a minha mão. Ele pegou. Querer que o judeu dá alguma coisa, mas deixa de ser besta. Ele morre. Fala, dá. Aquilo mexe na cabeça dele. Ele não. É essa a mentalidade desse rico, que não dá nem migalhas, nem sobra, só manda. Agora está vendo aonde foi. Segunda coisa, quando Abraão falou para ele que não podia, a tradução diz que ele retrucou, que ele replicou. O vício medonho. Eu tenho esses dois pecados dele, eu tenho. Se eu morrer hoje, eu estou a companheiro dele lá. Não tem dúvida. Esse espírito de retrucar que fica dentro da gente, que a gente cultiva, porque essa riqueza, essa autossuficiência, eu não tenho humildade de ouvir o outro. E os irmãos dele estavam indo para o mesmo caminho. Abraão falou para ele: eles têm lá Moisés e os profetas, escutem, tem a palavra. A ignorância é o 8º sacramento. Por ignorância ninguém se perde. A igreja católica afirma isso, que um budista que viver coerentemente a sua fé budista vai para o céu. Que um índio que viver coerentemente a sua falta de religião, ele vai para o céu. Mas que nós que conhecemos a palavra e vivemos de qualquer jeito, meu filho, nós vamos lá para baixo. É para descarga, é para aquele buraco. O rico está acostumado a replicar. Quantos de nós somos assim? Qualquer coisinha a gente já replica, já retruca. Não, mas não é assim. A gente está sempre se defendendo, exatamente como descreve Amós. Amós descreveu isso muito bem. Faz festa, como São Lucas diz, festa todo dia, só pensa em si, só quer comer, beber e fazer festa. E vai se tornando insensível para as dificuldades e os problemas dos outros. Por isso, meus irmãos, se nós quisermos fazer a experiência que o salmista narrou, parece que esse salmista participou desse nosso acampamento, porque ele vai contando em cada frase lida desse salmo aquilo que nós fomos experienciando, inclusive nessa manhã, a abertura dos olhos daquele cego. Está aí, está tudo descrito. Para que aconteça isso, São Paulo nos dá o segredo. São Paulo diz uma frase espetacular, que deveria ser o resumo dessa Santa Missa. Se você gravar essa frase lá no inconsciente, no consciente, no subconsciente, na memória, na lembrança e no coração, então pode até esquecer o resto. Tu que és um homem de Deus, tu que és uma mulher de Deus, diz Paulo, combate o bom combate da fé. E Paulo não está falando de teoria. Se você puxar 2 páginas para frente da sua Bíblia, lá no finalzinho da 2ª carta de Paulo a Timóteo, ele vai dizer: eu já estou prontinho para ser oferecido em libação, porque eu combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Combate o bom combate da fé. O que é que significa esse combater o bom combate? Combate é luta pessoal. A graça de Deus em nós não vem suprir a nossa preguiça. Deus não atende oração de preguiçoso. Deus não é um facilitador da vida das pessoas. Deus se une a quem luta. O Espírito Santo está em Romanos 8, vem em auxílio à nossa fraqueza, entra conosco na batalha. Mas se nós ficamos aqui só rezando e pedindo para Deus ir lá fazer, Ele não vai. Combate o bom combate. No que você está gastando as suas energias? No que você está gastando a sua saúde? No que você está gastando a sua inteligência? No que você está gastando a sua beleza? Tem muita gente bonita aí, tem uns também mais ou menos, judiação, tem uns já escangalhados, já meio parados, mas tem uns jeitados aí. No que você está gastando sua beleza?
No que você está gastando o seu tempo? No que você está gastando o seu dinheiro? No que você está gastando os seus dons e os seus talentos? No que você está gastando sua sexualidade? Naquilo que você está gastando é onde você está combatendo. Que exército é esse que você se alistou? Há um grande exército, o exército dos pessimistas, o exército dos derrotados, mas esses caminham todos para o mesmo lugar. Essa mentalidade imediatista, de que eu preciso resolver o meu problema agora, que eu olho para mim e coloco-me como centro do mundo, centro da história, centro da vida, e vou centralizando a minha vida nos meus problemas, nas minhas dificuldades, vai me tornando essa pessoa superficial, insensível, feito esse rico que o Evangelho descreve com precisão. Aonde você está investindo a sua vida? Tudo que nós fazemos, meus irmãos, nós estamos plantando. Ou a gente planta céu, ou a gente planta inferno. Por onde a gente passa fica rastros, ou de Deus, ou de engadido. O ser humano tem que aprender a trazer de dentro de si, cada dia, aquilo que ele tem mais bonito, para poder levar aos outros um pedaço do céu. Você já sabe que eu gosto de flor. Ontem ganhei 2 orquídeas maravilhosas. No Brasil tem mais ou menos 35 mil tipos de orquídeas. E mais uns 15 mil criados em laboratório. Hoje no Brasil temos uns 50 mil tipos de orquídeas. Com um detalhe: nunca uma orquídea, nunca uma flor nasce igual a outra. Nunca. Não existem 2 flores iguais. Nunca. Por quê? Por que você planta um canteirinho de amor perfeito e começa a nascer da mesma terra, um com as folhas azuis e amarelas, o outro preto e vermelho, o outro com um desenhinho assim, o outro com... Para quê? Por que a flor, a cada vez que ela floresce, ela vem diferente? Porque ela precisa atrair os insetos, ela precisa atrair os pássaros, ela precisa atrair as borboletas, os polinizadores. Uma flor que não se transforma, aquilo que o padre fala bem no começo do livro e no meio também, você tem que mudar muito para continuar sendo você mesmo. A flor que não tem a capacidade de se mudar, de melhorar cada vez mais, ela vai morrendo. Porque as aves só buscam as flores bonitas. As aves são atraídas pelo colorido das flores. Por isso que as flores vão buscar dentro de si o seu melhor. Por isso que no casamento a noiva entra com um buquê de flor. Mas não dessas flores que hoje entram, flor morta. Antigamente, sabe como fazia a despedida de solteiro das noivas? As pessoas mais queridas da noiva, a mãe, as irmãs, a sogra, as amigas, quando estava aproximando a data do casamento, cada uma plantava um vasinho de flor. Cada uma. E cultivava. Então no dia da despedida de solteiro, normalmente era na véspera ou antivéspera, levavam todas aquelas flores para uma sala. Alguém estranho escondia os vasos para aparecer só a flor. Tapava-se o olho da noiva. Por isso que começou essa história. Não é para deixar as noivas peladas, não, fazer essas bobagens que depois foi inventando. Tapava o olho dela para não saber de quem era. Conduzia até a mesa das flores e ali tirava a venda e ela escolhia a flor mais bonita. Seria a flor que ela iria entrar com esse vaso pela igreja dentro. Mas como todo mundo plantava flor bonita, ia jogar fora aquelas outras, então começou a enfeitar os bancos, enfeitar o altar com aquelas outras flores. Para dizer isso, que amar é você cada dia buscar o seu melhor. Tem mulher aí que nem a aranha vai mais polinizá-la, porque ela está escangalhada. Tem que dar uma ajeitada. Aí, não é verdade? É. Tem marido aí, meu Deus do céu, nem passarinho vesgo. É capaz que você olhar e ver um passarinhão preto sobrevoando. Não é polinizador. Aquele é limpador das carniças da natureza, o urubu. Se você quer polinizar o mundo com Deus, você tem que cada dia buscar o seu melhor. Por isso que eu disse que eu pus meu nome no lugar desse rico que está no inferno.
A gente vai se acomodando, a gente, com muita facilidade, eu vou mandando os outros dizer, faz isso, faz aquilo, faz, e eu? Aí eu vou me acomodando, e só retrucando, só rebatendo, só dando ordem. Eu tenho a solução. Esse fiado da mãe estava no inferno. Vocês notam que o Abraão começa a falar e para. Que o Abraão fala para ele, filho, e engole. No mínimo o Abraão ia falar, filho da mãe. E talvez até se estivesse meio nervoso, ia especificar a mãe. Filho, reticência. Você aqui não manda mais nada não, rapaz. Sua situação aqui está dificílima. Muda enquanto é tempo. Pois até lá, esse desgramado queria resolver o problema dos outros mandando. Sabe o triste da pessoa que não entrou nessa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima? Ela não sabe pedir. Ela só sabe mandar. Por isso ela não pede desculpa, nunca erra. Por isso não pede perdão. Por isso não pede por favor. Imagina, ela manda. Os outros que têm que estar ali só dizendo sim senhor, aplaudindo o tempo todo. Exatamente o que acontece com esse homem. Esse homem tinha seríssimos problemas da sua vida íntima. E segundo o Evangelho, e segundo Amós, o que esse homem fazia para tentar esconder os seus problemas diariamente? O que o Evangelho diz que ele fazia todo santo dia? Festa. Vivia no barulho, vivia na agitação. Amós diz que vivia inebriado, embriagado. O profeta Isaías no capítulo 5 vai dizer, ai daquele, começa igualzinho a Amós, ai, pena, infeliz, ou como diz o mineiro, um grau acima, desinfeliz. O mineiro quando fala com a pessoa é desinfeliz, é porque a pessoa está num grau terrível. Desinfeliz daquele que vai buscar sua alegria só na bebida. Oh meu irmão, minha irmã, com certeza aqui tem alguns e em casa quantos outros. No Brasil tem 20 milhões de alcoólatras. Quantas pessoas sofrendo a codependência? Quantas das senhoras já choraram lágrimas sangrentas? Quantos de nós? Eu também, não é só você não, eu também. Porque não conseguia controlar. Eu ia ser alcoólatra, eu não conseguia controlar a bebida. Eu quando eu sentava para beber cerveja, latinha, 18, 20, 25, 30... Graças a Deus eu parei a tempo. Senão eu seria alcoólatra, igual meu irmão que morreu. 20 milhões. E o número de mulheres alcoólatras está aumentando muito. E pior, estatísticas recentes do ministério. A maior parte, 84% dos alcoólatras começam a beber antes dos 14 anos de idade. 20% da população brasileira, 180 milhões de brasileiros, nós temos hoje aí 17,5, 18 milhões de alcoólatras. Olha numa hora dessa, um sol quente, os botecos espalhados Brasil afora. Por quê? Porque não entrou em luta pessoal para resolver o problema da sua vida íntima. Por que bebe? Porque tem medo, porque é inseguro, é para ver se esconde os problemas, é para ver se esquece as mágoas. Eu bebo para afogar a mágoa sabe nadar. Não adianta beber para afogar. Não adianta. Vai bebendo aos pouquinhos, daqui a pouco está viciado. Beber não é pecado, não, já falei isso em muitos lugares e vou continuar falando. Mesmo que tem gente que não gosta que eu falo, mas eu vou falar. Não é pecado beber. Se você não tem o vício, beba. Não é pecado você fazer uma festa não na sua casa, tomar cerveja, sair para comer com seus amigos. Não é pecado. Agora, se você é viciado, é pecado mortal. Inclusive uma coisa, se você é viciado, ou se tem alguém de sua família viciado, você favorecer a bebida para ele, você tem pecado também. Aí a mãe fica com dó, né? Eu lembro, mamãe ficava com dó também. Coitado, ele é tão bom. Por quê? Porque a pessoa faz uma ligação do vício com um problema moral. Nós não estamos falando de problema moral. Não estamos falando se é ruim ou se é bom. Nós estamos falando que tem problema pessoal e que precisa combater esse combate para valer. Não adianta. Lá na frente o problema vai aparecer. É a mesma coisa com o cigarro. Eu não entendo uma pessoa que vem lá não sei de onde fazer um acampamento e não consegue ficar sem fumar aqui. Em Betânia, que é proibido fumar, todo mundo que vai fazer retiro lá sabe. É filtrado até não poder mais. Só temos 80 vagas por retiro. Sempre tem um monte de gente na fila esperando.
É avisado. Todo retiro tem uns 3 ou 4 que fuma, escondido lá, o cheiro fica. Não sabe que essa pessoa pode estar levando alguém para o inferno. Porque depois um filho nosso sente aquele cheiro de fumar, fica com vontade de fumar, não resiste e sai da comunidade. E aí, para conseguir droga, mata alguém. Culpa de quem? Daquele carismático que foi lá fazer retiro e fumou escondido. E não pensa nisso. Ô meu irmão, é fácil parar de fumar? Não, eu fumei muitos anos. Mas é possível. Entra nessa batalha. Eu digo hoje a você, vamos entrar numa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima do fumante. Vamos lutar junto. Vamos rezar. Vamos apoiar. Se a pessoa cair, vamos ajudar a levantar. Vamos entrar nessa luta pessoal para resolver os problemas da vida íntima do alcoólatra. É muito fácil condenar uma pessoa, meter o dedo, meter a língua, porque a pessoa é homossexual ou é prostituta. Ninguém está nessa vida porque quer. Eu sei da luta desses meninos, dessas meninas. É muito fácil dizer para ele, não faz mais. Não, precisa que você ajude. Precisa que você entre nesse combate pessoal. Combati o bom combate, luta pessoal para resolver. Resolver significa ir às causas, descobrir o porquê. Muitas e muitas vezes a única coisa que a pessoa precisa é de um abraço. Nelsinho Correia contou aqui, mais ou menos nesse lugar aqui, segundo o que eu pude ver pela televisão, domingo passado, mais ou menos 1h10. Testemunho de um noviço que era pau d'água, que hoje está indo na Canção Nova. Testemunho de um amigo dele lá, que fedia, feito uma coisa medonha, que não queria nem chegar perto dele, e ele foi lá e chegou perto e conversou e abraçou. Precisa de ajuda. Não é fácil, eu sei que não é fácil. É duro, é duro. Quantas e quantas vezes que chega um filho da gente que recaiu, está fedendo, não é fácil você aguentar aquele fedor medonho, principalmente porque o tonto quer falar pela gente, a gente chega abraço, né, eu já falava, eu já queria abrir meu coração, a gente, desculpa, aí eu estou com o saco cheio da minha sogra. Não é fácil? Eu sei que não é. Chega lá com o dente tudo arrebentado, esfolado, aquele olho, a cachaça fede. É fácil? Não. Luta pessoal para resolver. Por isso cada um tinha que sair com uma meia dúzia de livros desse daqui. Não é? Para treinar. Esse livro é treinamento. Treinamento militar. Os militares fazem treinamento. Fazem guerras de mentira para treinar. Passa noites inteiras sem comer. Atravessa rio. Eles têm que treinar. A pessoa não treina, como é que fica bom? Nós temos que treinar. A cura interior é treinamento, é combate. Combati o bom combate. Você está disposto a entrar nessa luta? Deus está do seu lado. Você sabe disso já. E sabe que nessa luta não interessa nem os resultados. O mais importante não são os resultados. Muitos de nós já conseguimos vitórias lindas, outros de nós temos recaídas medonhas. O mais importante não é o resultado. O mais importante é não desanima, luta, não, começa de novo, não desiste, levanta, sacode poeira, dá a volta por cima e começa de novo, e vai de novo, e começa, e quando estiver fraco, corre, recorre. O padre Edmilson estava dizendo, cansado hoje, o tanto de gente que atendeu, recorre, vai no padre, recorre, vai num grupo de oração, vai numa pessoa que possa ajudar você, recorra a alguém que você sabe. Aqui, gente, olha a importância da Canção Nova. Olha que obra maravilhosa, e por isso nós temos que nos unir. Todos nós temos que ser Canção Nova. E nessas horas eu falo isso com muita sinceridade de coração. Nessas horas nós temos que esquecer das nossas comunidades, das nossas casas, porque Deus vai dar um jeito. Sabe, porque mais importante do que atender 300 pessoas como a minha comunidade Betânia atende, é a gente chegar a 300 mil, a 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas é o mínimo que a gente chega no horário de transmissão. Sabe o que é? Pensa, a igreja da sua... Aqui tem gente do Brasil inteiro. A catedral da sua cidade cabe quantas pessoas? A igreja matriz que você frequenta cabe em quantas pessoas? Se for enorme, muito grande, caberá 1000 pessoas sentadas. Para ser enorme, hein? Tem que ser muito grande para caber 1000 pessoas sentadas. 1000 pessoas sentadas, 2000 pessoas no máximo. Catedral do Rio de Janeiro, uma das maiores do Brasil, cabe 5000 pessoas. Muita gente, né? Vocês sabiam que só na internet, só no computador, por mês, 1.500.000 pessoas
em 137 países do mundo acessam o portal Canção Nova. 1.500.000 pessoas. Quantas vezes maior que a sua igreja? Você está entendendo por que nós precisamos investir? Por que eu estou aqui e não falei e não falo da minha comunidade? Exatamente por isso. Os frutos eu vou receber lá. E falo isso para você, faça esse desafio. Só na internet. Você imagina na rádio? Hoje a Rádio Canção Nova você escuta no Nordeste, no Norte, no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste. Está espalhada, graças a Deus. Hoje tem aí 15 rádios pelo menos transmitindo 24 horas. E você que tem antena parabólica, você pode ter a rádio na sua televisão. Eu tenho no meu quarto. Você sintoniza lá a TV, e mais para frente você sintoniza de novo em outro canal a TV, e aí manda o técnico sintonizar o áudio. Fica a imagem da TV e o áudio da rádio. Eu escuto a Rádio Canção Nova na minha televisão. Eu escuto a Rádio Canção Nova. Eu moro em Santa Catarina. Eu escuto a Rádio Canção Nova no meu computador, pela internet. Ou na parabólica. Você imagina quantas milhares de pessoas estão sendo salvas. Vocês peguem um acampamento de jovens, um PHN. Olha o batalhão, o exército de jovens que estão entrando nesse combate. E por que estão entrando nesse combate? Porque acreditam no Padre Jonas. Porque acreditam naqueles que estão ao lado do Padre Jonas. E por isso precisamos rezar muito pelo Padre. Para que ele não desistiu, graças a Deus. Padre Jonas, é porque ele é muito humilde. Demais da conta. Mas Padre Jonas teve, no mínimo, uns 600.000 motivos para desistir. Graças a Deus, não desistiu. Obrigado, Padre, muito obrigado. O Padre olha e vê uma barreira imensa na frente dele. Você imagina, hoje é dia 26, o mês 30. Então, nós temos 4 para 5 dias. E tem na frente assim um muro que deve dar aí uns 3 milhões de reais. A campanha de ontem para hoje não cresceu nada. Nada. Nadica de nada. Tem um muro aqui, ó. Um muro com 29%. Isso dá quase 3 milhões de reais. O padre está enxergando o que está atrás desse muro. Ele não está olhando para esse muro. Ele não está olhando para essa greve. Ele está olhando naquelas pessoas que precisam ser evangelizadas, custe o que custar. E é por isso que eu estou com ele. Ele sabe que o motivo número 1 que eu estou com ele é ele mesmo. É porque eu acredito nele, na coerência dele, no testemunho dele, na vida dele. Já disse para ele muitas vezes, santidade não se improvisa. Ou você entra nessa luta pessoal, ou entra para combater esse combate, ou a hora que você descobriu, você está lá juntinho com esse Léo do Evangelho. Não tem outro jeito. Você tem que enxergar o que está além. O obstáculo está aqui. Vê o obstáculo, todo mundo vê. E alguns inclusive gostam de vê-lo com lentes de aumento. E gostam de comentar. Aproxime-se de quem está nesse combate com você. Esteja do lado dessa pessoa. E ela estará do seu lado na hora que você menos espera. E na hora que você mais precisa. E eu inclusive testemunho isso do padre. Eu tenho estado muitas vezes ao lado do padre. Mas nas horas que eu mais precisei de um pai, de um irmão, de um amigo, o ombro que eu tive primeiro com um sorriso foi o Padre Jonas. Aproxime-se dessas pessoas. Ora, se uma palavra dele é tão importante para mim, que já sou padre, que tenho tanta teoria na cabeça, você imagina então para esse coitado, para essa coitada que está lá do outro lado do Brasil ou do mundo, que está desesperado. Tem gente que fica na televisão zapeando no controle remoto, pedindo pelo amor de Deus para ouvir alguma coisa que preste. E hoje tem propaganda de tudo. Hoje você tem mulher pelada fazendo propaganda de pênis de borracha na televisão. Não é verdade? É uma lástima. Eu vi uma entrevista de uma atriz de novela da Rede Globo, uma atriz famosa, dizendo que filho dela não assiste a novela que ela faz. Atriz, falando da novela que passa depois do Jornal Nacional, onde a família não vale nada, onde vai ter 2 lésbicas que vai adotar uma criança. Ela falando. Ela não deixa a filha dela assistir. Mas então, ela é de uma incoerência muito grande. Como é que ela vai fazer para o filho dos outros assistir? Oh, coitada. É judiação. Combati o bom combate. Entre nesse combate. Quem é escolhido para ser os generais?
os cabos, os sargentos, os estrategistas de guerra nesse exército. Quem você está seguindo? Não siga os derrotados, traga os derrotados para seguir os vitoriosos. Junte-se aos vitoriosos e você será vitorioso. Junte-se a quem tem Deus e você terá Deus. Por isso nós precisamos aumentar essas multidões que invadem Cachoeira Paulista. Para essa força do combate, nós estamos em combate. Começamos em combate de oração no dia de hoje. Entramos num combate espiritual profundo para que o Senhor arrancasse as nossas cegueiras, porque nós também estamos enxergando as pessoas como se fossem árvores que andam. E agora o Senhor olha para cada um de nós e diz: meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, qual o sentido que você está dando à sua história? Contra quem você está lutando? Aonde você está empatando a sua vida, os seus tesouros, os seus dons? É isso que você vai colher. Na vida nós colhemos absoluta, única e exclusivamente aquilo que nós plantamos. Plante o reino de Deus, e quem planta o reino de Deus feito uma flor, que vai buscar o melhor de si para dar-se, esse torna-se um sinal de vitória. Agora tem uma coisa interessante que os combates têm ensinado para o mundo. Nem sempre o exército que ganha, os Estados Unidos está experimentando isso na flor da pele lá no Iraque. Nem sempre o exército que ganha é aquele que tem as armas mais poderosas, mas é a resistência. Olha o que aconteceu no Vietnã. Por que não acharam ainda Osama Bin Laden? É a resistência. Pode ser do jeito errado, mas essas pessoas têm Deus dentro delas. Talvez não entenderam ainda, não sei nem se vão entender nessa vida, mas se viverem na fidelidade da fé que tem, a Igreja Católica afirma que eles chegarão lá em cima. É a resistência. Quantas vezes o combate de um matrimônio vence-se pela resistência, pela luta. Agora, se você tiver esse espírito de rico, pior do que ser rico é o espírito da riqueza, da pessoa que acha que pode, da pessoa que manda, da pessoa que não partilha. Por que no matrimônio muitas e muitas vezes perde-se a batalha? Porque os dois querem mandar. Quantas e quantas mulheres principalmente conseguiram levar um matrimônio a 46, como vimos ontem, 44, a 20, a 30, 50 anos, pela resistência, da humildade, de se humilhar não diante de um homem, não diante de uma mulher, não diante de um filho, mas sob a poderosa mão de Deus, porque eu sei por que estou resistindo, eu sei por que estou lutando, eu sei por quem estou me sacrificando. Eu sou bobo? Ótimo, mas pelo menos eu sei que eu sou bobo de alguém que me ama, que morre por mim e que vai me levar lá na frente à vitória. Meu irmão, minha irmã, entre nessa luta, é combate, é uma luta pessoal, você não pode ficar de fora, e entre para resolver. Agora, o padre não colocou entre parênteses, depois de resolver, a palavra imediatamente, que se tivesse colocado, eu já não estaria falando do livro. Há muitos problemas que a solução não é imediata, que a solução leva tempo. As grandes árvores demoram para crescer. A pessoa que quer um dia sentar-se à sombra de um carvalho, não vai plantar um achando que vai sentar na sombra dele, porque quando ele der sombra, a pessoa já morreu faz tempo. Mas graças a Deus alguém plantou um carvalho, não pensando em sentar na sua sombra, e hoje a gente pode sentar na sombra. Então plante carvalhos para que alguém daqui a 50, 60, 70, 100 anos sentem-se nessa sombra. É resistência, é luta. No deserto, as plantas que resistem são aquelas que sobrevivem às intempéries, às dificuldades. A vida vem e a gente precisa estar preparado, é combate. Nossos irmãos da Flórida, de vez em quando eles telefonam, a Beth, o Wagner, os amigos que participam conosco dos encontros lá nos Estados Unidos. Agora, em um mês, 4 furacões. Lá dentro dos Estados Unidos, 5, 6 dias sem água, sem luz. Perde tudo. É luta, é garra, é resistência. Por que eu gosto tanto do povo do Nordeste? Eu sou apaixonado. A pessoa falou que é nordestino, eu já gosto dela. Porque é um povo de luta, é um povo de garra. Eu cada vez que vou ao Nordeste, parece que eu estou encontrando papai, mamãe, meu avô, minha avó. Sabe, aquele povo que sofre, aquele povo que batalha na esperança. O ano que vem chove. Se Deus quiser, o ano que vem chove. Vamos no Padre Cício.
e faz aquele pau de arara, e dorme nas redes, e vamos no Padim Padecis. 1 milhão de pessoas se reúnem lá no Padim Padecis para rezar. E se no ano que vem não veio chuva, eles têm uma certeza, vão rezar de novo, que no ano que vem virá. Um dia virá. Não há bem que não passe, não há mal que você não ultrapasse. Chega uma hora que dá, é na luta. Mas nós somos muito imediatistas, nós somos rápidos, nós queremos as coisas automáticas, nós queremos as coisas fáceis. Fácil é ir para o inferno. Combate o bom combate. É isso que você precisa dizer para quem está do seu lado. É isso que você precisa dizer para sua família. Combate o bom combate. Entra na luta, agarre as mangas. Agora tenha coragem de dizer para alguns aí: você, para passar no teste, não está fácil. Eu me lembro de um colega meu, trabalhava na fábrica de armas em Itajubá. O sonho dele era servir o batalhão. Aí foi fazer lá os exames, ficava tudo pelado lá na frente do médico. O médico olhou para ele, tinha uns trem tortos lá na perna. O doutor falou: você pode sair. E ele, tadinho, ficou tão frustrado. Você vai ter que dizer isso para algumas pessoas aí. Você está egoísta demais para entrar nesse exército. O que você precisa perder para entrar nesse exército? Duro, né? Não vai ter que perder. É fácil perder? Muito bem, tente, hoje é dia 26, tente até o dia 26 de outubro perder 2 quilos. Tente. Aí você vai ver. Tente mudar os hábitos alimentares. E você vai ver que não é fácil. Sabe qual é o problema mais fácil que tem de se resolver? O problema da vida dos outros. Normalmente a pessoa tem uma grande resistência à dor dos outros. Não é assim? Ah, sempre tem uma palavra, sempre tem uma resposta, igualzinho a ser rico. Mas na hora que precisou ele mudar, você está treinando para ir para o céu ou para o inferno? Não responda. Pensa. Está treinando para quê? Pegue os valores do evangelho. Eu estou procurando ser uma pessoa doce, eu estou procurando partilhar a minha fé, eu estou investindo na minha fé, eu estou unindo aqueles que lutam pela fé. Eu estou procurando matar em mim o procedimento carnal. Eu estou lutando contra o meu vício da bebida ou do cigarro, contra o meu vício de novela. Eu estou lutando contra a pornografia na minha casa. Eu estou lutando contra os meus olhos, porque meus olhos é impuro, eu não posso ver nada e ninguém que fico vendo impureza. Eu estou lutando com a minha boca. Já não estou falando mais, já não estou me irritando tanto, já não estou xingando tanto. Eu estou lutando. Ótimo. Não tem problema se você teve a opção de recaída. Não tem problema mesmo. Não interessa quantas vezes você recaiu. Aliás, até é bom nem contar quantas vezes. Interessa que você está em pé agora. Se você está em pé agora, não caia. Por hoje, por agora. Mas talvez você esteja, porque é muito mais fácil, treinando para ir para o inferno. E como é que se treina para ir para o inferno? Você tem aqui hoje um programa de vida para levar a pessoa para o inferno. Facílimo. Festa todo dia, comer e beber à vontade, não deixar o outro nem comer as migalhas que sobram na minha mesa, querer tudo para mim, só pensar em mim e ainda ficar recorrendo a essas religiões que evocam os espíritos. Esse homem era espírita, não era? Está na Bíblia. Queria mandar um espírito ir lá para ver se resolvia o problema dos irmãos. Entre nessa luta, é sua, mas essa luta pessoal não é egoísta, é nossa. Entre nessa luta conosco. Vocês precisam me ajudar e eu vou ajudando vocês. Nós nos ajudamos. Teve uma Paralimpíada como essa de Atlanta, acho que há 8 anos atrás. Então chegou, vocês sabem que o grande dia da Olimpíada, também na Paralimpíada, o último dia, são as provas finais no Estádio Olímpico, onde a chegada da maratona, não é? Que teve aquele nosso brasileiro lá, que o rapaz entrou na frente dele. Graças a Deus que entrou, porque senão ele nem ia ficar conhecido. Claro, como é que chama o nome do que ganhou em primeiro lugar? Ninguém sabe. Do segundo lugar, ninguém lembra. Mas do terceiro, venceu. Então a Olimpíada, o último dia ali no ginásio, é a corrida lá dos 200 metros, sei lá, tem um monte de prova. A Paralimpíada também. O último dia é o dia principal. Naquele dia, uma das provas era a corrida dos 100 metros. 8 finalistas. Corrida dos 100 metros para as pessoas excepcionais. Pessoas com deficiência mental. Retardados. Excepcionais. Dá o nome que quiser. 8 finalistas. Os 8 enfileirados. Estádio Olímpico lotado.
deu o sinal e começaram os 8 a correr. Ia correr do jeito deles, desengonçado, alguns com o peso bem acima do normal. De repente, um ou uma caiu. Tropeçou e caiu. O estádio fez um silêncio. Alguém dos outros que estava correndo viu, parou e voltou. E assim, um por um dos 7. Os 7 voltaram, agacharam, fizeram um carinho naquele que estava caído, consolaram, a pessoa parou de chorar, levantaram, deram seus braços e foram os 8 correndo até o final. Eles são chamados de retardados. Combati o bom combate. Por isso que eu queria transmitir as Paralimpíadas. Queria um dia, eu vou conseguir estar lá com eles. Nós precisamos disso, gente. Nós precisamos acreditar no impossível. Nós precisamos acreditar que esse Deus entra conosco. Nós precisamos acreditar que nós somos molengas demais. Alguns aqui são moles demais, reclamam demais. Qualquer coisinha a pessoa faz uma tempestade, acha que só existe você no mundo. Pare de pensar um pouco em você. Saia do centro da sua vida. Tire os problemas do centro da sua história. Ache uma meta, vamos lutar junto. Se for preciso, vamos voltar. Vamos pegar aquele irmão, aquela irmã que ficou caída. Que é mais importante do que chegar lá é chegar junto. E no céu ninguém chega se não for junto, se não levar muita gente junto. Meu irmão, minha irmã, tenha essa coragem. Entre nesse combate.